Fala pessoal, estou aqui no canto, ó, bem no canto. A gente vai retomar esse exercício da aula passada, né? Eu deixei como tema de casa para vocês encontrar VS, usando a álgebra ali, isolando I2 e depois substituir na outra equação, né? Eu, para exercitar e para mostrar para vocês como é fácil, vou resolver usando transformação de fontes e depois vocês vão ver que eu vou fazer um paralelo, tá? E um divisor de tensão, por último. Tá? É uma técnica que vai ter o mesmo resultado que esse. Então, na verdade, eu vou ter VS e vocês podem conferir se vocês fizeram, obviamente. Depois disso, eu vou simular o circuito original, né? Eu volto nele aqui para vocês verem. Vou simular ele lá no microcap, até para o pessoal que não é de laboratório retomar um pouquinho o microcap, talvez vocês estejam enferrujados. E daí eu vou usar também o MATLAB. Hoje eu vou ficar só em função desse exercício, tá? Mas como eu já comentei com o pessoal antes de iniciar a gravação, eu vou postar aulas com exemplos que eu dei em sinais esse semestre, tá? Porque eu já abordo a transformada de Laplace em sinais, né? Então, para utilizar, né, para vocês terem um material extra aí, vocês vão poder assistir essas aulas também. Mas bora lá, já falei demais. Vamos resolver. Deixa eu trocar de câmera aqui. O circuito ele até pode ser apresentado para vocês assim, ó. Tá? Mas é óbvio que esse circuito ele veio antes de um circuito com chaves, que eu tive que determinar condições iniciais e blá blá blá. Isso de fato é uma fonte. Essa fonte aqui, ela surge da condição inicial do capacitor. Existe uma condição inicial para o indutor que é zero, então vocês vão ter que revisar a aula passada para entender como é que a gente chegou aqui. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar da direita para a esquerda, mas assim que a gente vai ter que trabalhar nesse cara aqui. Eu vou fazer duas transformações de fontes. Nesse ponto aqui, ó. Eu vou transformar essa fonte de tensão em série com capacitor numa fonte de corrente em paralelo. E no mesmo ponto, ou seja, eu vou ficar com um circuito totalmente paralelo, eu vou ter o resistor em série, que eu também posso substituir pela fonte de corrente. Como eu vou ter duas fontes de corrente em paralelo, eu vou poder somar, né? Então, bora lá. Então, substituindo o circuito aqui nesse ponto, ó, eu até vou separar, eu vou desenhar de maneira a evidenciar os circuitos equivalentes aqui, né? Então, eu vou ter uma fonte de corrente, com a seta para cima, em paralelo com uma fonte, com um capacitor, né? Não com uma fonte. E nesse ponto aqui eu faço a mesma coisa, só que eu vou ter um resistor e eu vou ter uma fonte de corrente. Poderia colocar tudo isso, obviamente, em paralelo, né? Mas eu só quis evidenciar as transformações. Essa fonte aqui vai ser tensão dividido por resistência. Então, vai ser 10 sobre S dividido por 1. Né? V sobre R é igual a I. Né? Essa resistência vai ser de 1 ohm. Essa fonte aqui, mesma coisa, vai ser 2 sobre S dividido por 2 sobre S. Né? Isso aqui é igual a 1. Então, essa fonte vira uma fonte de 1 ampere. Por isso que talvez essa abordagem seja mais fácil. Vamos ver. 2 sobre S aqui. Daí aqui eu tenho S e aqui eu tenho 1. Tá? Então, agora, o que acontece? Como eu tenho esse circuito totalmente paralelo, eu posso até mudar a ordem que eu tenho aqui, né, dos circuitos, das fontes, né? Deixa eu tirar aqui. Minha cadeira está me incomodando. Bem, professor, Diga. eu tenho que o resistor bem da esquerda é 2 ohms. 2 ohms. Obrigado, Alvin. Então. 2 e 2, é verdade. Eu me confundi. Esse aqui é 1 mesmo, né? Sim. Tá, show.
Continuando aqui, ó, eu vou redesenhar para o circuito ficar um pouquinho menos feio, digamos assim. Um pouquinho menos feio. Tá? Eu vou colocar o capacitor em paralelo com esse resistor aqui. E eu vou botar as duas fontes em paralelo, porque elas estão, de fato, né? Então, eu vou ter aqui vou ter aqui 2 sobre S, eu vou ter aqui 1, que é a fonte aqui que estava originalmente em paralelo ao capacitor, né? E eu tenho aqui 10 sobre S. Aqui eu tenho S e aqui eu tenho 2. Tá? Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso fazer o paralelo aqui, 2 sobre S paralelo com 1, e aqui eu tenho duas fontes de corrente em paralelo, então eu posso simplesmente somar, até porque elas estão com o mesmo sentido. Se elas tivessem com o sentido oposto, daí tu vai ter que subtrair, né, uma da outra ou outra da uma, dependendo do sentido que tu quer para a tua fonte resultante. Então eu vou fazer matematicamente essas duas operações e depois eu venho para um circuito equivalente. Mais um. Vocês perceberam que essa abordagem é uma abordagem muito mais gráfica do que matemática, né? Eu tenho que redesenhar o circuito e as operações são relativamente mais simples. Aqui eu vou fazer um paralelo, vai ser uma coisa mais complexa aqui, na real, né? Mas eu acho mais fácil, mais intuitivo. Tu vai indo resolvendo um problema complicado, tu vai resolvendo vários probleminhas, digamos assim, né? Então, bora lá. O 2 sobre S paralelo com 1, tu pode fazer ou o inverso da soma das admitâncias, né? Ou tu aplica aquela regrinha, né? Que é 2 sobre S vezes 1 sobre 2 sobre S mais 1. Que daí eu posso multiplicar em cima e embaixo por S para chegar em 2 sobre 2 mais S, né? Todo mundo viu o que eu fiz? Vou colocar até com uma cor aqui diferente. Eu multipliquei aqui em cima por S e multipliquei aqui embaixo por S. Na verdade, eu não fiz nada, né? Eu multipliquei por 1, porque o S eu posso cortar, né? Só que daí quando eu fiz aqui a distributiva, cancelou o S lá de cima e cancelou esse S, sobrou o S aqui. Tá? Então, é uma forma, a meu ver, né? Muito mais bonita de se escrever esse carinha aqui, né? 2 sobre S mais 2, né? Até fica mais bonito se eu pensar em S mais 2. Mas é opinião, questão de opinião, tá? Agora, se eu faço 10 sobre S mais 1, mínimo múltiplo é S, vai ficar 10, S mais 10 aqui, que é a soma das fontes, né? Isso aqui vai ser S sobre S, boto na mesma base e vou somar frações. Percebam que todo o problema aqui se resume à álgebra. Tá? Então é muito fácil de cometer erros. Eu até, volta e meia, com uma certa taxa, né? Erro esses exercícios porque eu erro sinal, erro alguma multiplicaçãozinha, né? Então, o que eu aconselho vocês a sempre fazer? Confiram várias vezes, né? Façam várias vezes, né? Usa sempre que possível, né? Vocês vão estar resolvendo em casa, usem o MATLAB, o Octave, o Wolfram, qualquer software aí, próprias calculadoras fazem isso hoje em dia, né? Para dar uma conferida nos resultados. Mas conferida, não usa o resultado cegamente. Faz e confere com a calculadora. Vocês são melhores que uma calculadora. Eu acho que eu já falei para vocês isso, né? Em resumo, o meu circuito ele está assim agora, ó. Essa impedância é 2 sobre S mais 2. E essa fonte de corrente é S mais 10 sobre S. Esse carinha aqui é 2. Esse carinha aqui é S. O que eu posso fazer agora, pessoal? Duas alternativas. Alguém me dá duas saídas para encontrar V. Tenho duas alternativas que eu considero bem fáceis.
e não envolvem malha. O que eu posso fazer para encontrar V? Divisor de Divisor de corrente. extensão. Exatamente, os dois estão certos, né? Eu posso fazer um divisor de corrente para encontrar a corrente que está vindo para esse braço aqui, né? Para esses ramos da esquerda. Encontrando essa corrente, eu posso multiplicar por 2 para TVS. E essa é a forma que provavelmente eu resolveria. Tá? Porém, vocês podem fazer uma outra conversão, convertendo esse carinha aqui para tensão em série com impedância e fazendo divisor de tensão. É uma. Tá? Então, as duas técnicas são bem tranquilas de serem realizadas, sem usar malha e sem usar nó, perceberam? Eu vou sempre tentar evitar, pelo menos eu, Renan, sempre tento evitar malha e nó quando eu trabalho com Laplace, porque o trabalho algébrico de simplificar, isolar, multiplicar, para mim é muito mais difícil, muito mais suscetível a erros do que se eu ficar fazendo transformaçõezinhas, simplificações no circuito, porque para mim é mais intuitivo. Mas é gosto, como eu falei. Eu fiz, praticamente terminei na aula passada por tensões, né? Fazendo a lei das malhas nesse circuito. Aqui eu estou já chegando em V sem precisar equacionar. Então vocês vejam qual técnica vocês preferem, né? Então essa corrente que eu vou chamar de IX de S, né? IX de S eu posso escrever como um divisor de corrente. É a corrente da fonte, S mais 10 sobre S, vezes a impedância que eu não quero, que é essa impedância aqui, né? 2 sobre S mais 2, dividido pela soma das impedâncias. Então, que é 2 sobre S mais 2, mais S mais 2. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu posso colocar a equaçãozinha do divisor de corrente se vocês não entenderam o que eu fiz. Tá? Mas eu fiz I vezes Z1 dividido por Z1 mais Z2. Isso é igual a IX. É o divisor de corrente. Tá? E percebam que é uma coisinha meio feia, e vai ser. Sempre vai ser. Tá? Raras vezes eu chego numa coisa bonitinha, né? Às vezes eu me esforço para que as coisas sejam bonitas. E nesse caso, até, sinceramente, está uma equação bem legal, né? Eu, pelo menos, gostei. Quer simplificar um pouquinho aqui? Já pode simplificar, porque o VS é só isso vezes 2. Né? Então não tem muita... Vai ser basicamente isso aqui multiplicado por 2. Como é que eu simplificaria? Né? Pelo menos, eu não sei se para vocês, tem algumas coisas que me incomodam quando eu olho essa equação. Primeiro, a gente tem que calcular as raízes do denominador rapidamente. Isso é uma... A gente sempre vai ter que calcular as raízes do denominador, tá? Para fazer expansão em frações parciais, se vocês não se lembram lá de equações diferenciais. E esse aqui não é um carinha que eu consiga fazer isso fácil, né? Porque eu tenho aqui uma razão no denominador, então eu não consigo achar quais são as raízes desse carinha aqui embaixo. Né? Então, preferencialmente, né, isso é uma questão realmente de preferência, né? Eu quero que vocês sempre tentem buscar uma equação que seja uma razão de dois polinômios com potências positivas em S. Que eu não tenha S no denominador aqui, por exemplo, ou que eu não tenha S mais 2 aqui, incomodando. Eu sempre olho e isso me incomoda. Então, o que eu vou fazer? Para eliminar esses carinhas, vocês têm duas alternativas. Ou vocês façam um mínimo múltiplo aqui e aqui. Aqui eu não preciso, no caso, mas aqui é uma soma, né? Ou façam que nem eu fiz aqui em cima, que talvez seja uma estratégia um pouquinho mais fácil. Eu vou multiplicar aqui em cima por S mais 2 e vou multiplicar aqui embaixo por S mais 2. Tá? Eu multipliquei por 1, no caso, né? Só que quando eu for juntar aqui, eu vou eliminar esse S mais 2, eu vou eliminar esse carinha aqui. Vai faltar tirar esse carinha, que daí é só puxar para baixo, mas eu faço isso depois. Então, o meu IX, eu posso escrever assim, ó. S mais 10 sobre S dividido por
2 mais S mais 2, S mais 2. Né? Porque quando eu multiplicar aqui, eu posso cortar. Isso aqui não é um chuveirinho, porque isso aqui é um produto. Ó. Né? Só que como eu tenho esse mais aqui, eu tenho que fazer a multiplicação aqui no chuveirinho, né? Que é distributiva. Esse S agora eu posso trazer aqui para baixo, né? Sem problema. Né? Então eu posso reescrever isso assim. O Ix de S vai ser igual a S mais 10 dividido por S. E aqui fica a critério de vocês, se vocês querem expandir ou não esse, na casa é um produto até notável, né? Vai ser S mais 2 ao quadrado. Né? Então, fica a critério de vocês. Eu vou. Né? Então, isso aqui vai ser S ao quadrado mais 4S mais 4 mais 2. Multipliquei, fiz a distributiva aqui e sobrou esse mais 2 aqui, obviamente. O parênteses é fundamental. Perceberam como é muito fácil de errar. Vocês têm que estar com as antenas bem ligadas. E eu não tenho certeza se eu acertei. Eu vou conferir no software depois. Né? Então, eu chego, finalmente, ao meu V... o meu Ix e depois o meu VS. Tá? Ix é S mais 10, dividido por S, S ao quadrado mais 4S mais 6. Como V de S, desculpa, é Ix vezes 2, esse carinha só vai estar multiplicado por 2. Então vai ser 2 vezes S mais 10 sobre S. S ao quadrado mais 4S mais 6. A gente chegou na transformada da tensão no resistor. Tá? Então, V de S é a transformada. Eu quero calcular, de fato, qual é a tensão V de T. Tá? Então, eu tenho que calcular V de T, que eu tenho que fazer a inversa de V de S. A transformada inversa de Laplace. E agora que vem o problema. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar com a tabela, né? E a tabela com os pares da transformada de Laplace, ela não vai ter esse capiroto aqui, né? Vou mostrar até para vocês, ó. Deixa eu mostrar os pares da transformada de Laplace para vocês. Bem, professor, eu Diga. estava olhando a equação, eu acho que Errei falta só alguma a coisa? multiplicação por 2 ali no numerador. Quando Ó, você viu? colocou o divisor de corrente e multiplicou por 1, né? Eu falei que é bem... Tem, Aonde? tem ali, ó, no I de X, Ix de S, S mais 10 sobre S, isso bem, vezes, aí tem o 2 sobre S mais 2. 2 sobre S mais 2, sim. Isso. Aí o S sobre 2 é cortado com o 1 ali, né? Só que tem um 2 ali em cima também. Ah, verdade. Olha só, cara. Mas olha ali, ó. O que acontece? Qual foi o meu erro? Graças a Deus não foi um erro grave, ó. Mas isso iria resultar resultar num resultado, né? É 2 vezes menor do que o gabarito. Ó, quando eu multipliquei aqui, ó, esse 2 sobrou no numerador, ó, porque eu só cortei o S mais 2. Boa. Então eu tenho vezes um 2 aqui em cima, ó, ainda. Então isso aqui vai ser também vezes 2. Eu vou até mudar a cor para vocês não acharem que foi uma simplificação, porque não foi, foi um erro. Né? Pô, começou a chover de novo, Jesus. Tá, então aqui sobrou 2 desse cancelamento, sobrou 2 aqui. Boa, Alvin. Valeu. 2 aqui também, ó. Obviamente que aqui vai sobrar um 2 e aqui vai ficar um 4. Por isso que eu falei que é importante conferir. Eu acabei nem conferindo, né? Eu escrevi e não voltei para conferir. Vocês têm que conferir várias vezes o cálculo antes de continuar. Porque se isso tivesse acontecido, por exemplo, nesse tipo de simplificação aqui,
né? Isso ia mudar não só o ganho, ia mudar uma coisa mais séria, que é a localização das raízes aqui. Tá? Então, realmente tem que cuidar. Obrigado, Alvin. E vamos ver aqui, deixa eu voltar aqui aonde eu estava. Eu vou mostrar para vocês, de fato, a tabela que o Sadico usa, né? Que é, na verdade, a tabela que eu forneceria para vocês nas provas. Tá? Então, onde é que está formulário P1, não é formulário P3. Formulário P3, ó. Vocês vão encontrar várias tabelas de Laplace por aí. Eita, desculpa, meio que solucei. E a tabela que o Sadico usa, vocês conseguem enxergar por aí? É essa aqui, ó. Não me lembro em qual página ela está. Mas eu tenho aqui todas não, mas eu tenho muitas transformadas. Transformado do seno, do cosseno, né, de T, e na menos AT, Tn, e na menos AT, seno e cosseno amortecido. Né? Então eu gosto dessa tabela porque ela é um pouquinho menor do que a tabela que o LaTeX usa, por exemplo. Além das transformadas, eu tenho também aqui do lado esquerdo as propriedades, né? Que eu saliento que talvez as mais importantes, embora a gente não vá usar muito, são as propriedades da derivação e da convolução. Mas isso é mais para sinais, né, essa importância. Porque aqui em Laplace a gente modela o circuito. A gente sai do circuito no tempo direto para a frequência, usando Laplace. Eu não vou me preocupar com aplicar a transformada em uma equação diferencial. Não sei se vocês entenderam a diferença, né? Eu já parto do modelo no domínio da frequência. Então, eu vou precisar muito mais disso aqui do que das propriedades, que fique claro. E se eu olhar aqui, uma coisa que eu já percebo que eu não tenho ninguém de terceira ordem, com exceção desse termo aqui, por exemplo. Mas não é o caso. Então, claramente, V de S não está tabelado. Assim, não existe a transformada aqui. E quando isso acontece, né, quando eu não encontro direto uma transformada na tabela, eu sou obrigado a recorrer a técnicas que não deixam de ser técnicas de simplificação. Né? Eu vou pegar esse V de S e fatorar ele em termos mais simples, termos eu vou buscar já prontos, isso facilita, eu vou buscar prontos termos na tabela de acordo com a natureza das raízes. Por exemplo, raízes reais, eu vou buscar transformada, deixa eu mostrar para vocês aqui. Raízes reais, eu vou buscar esse par aqui, ó, que é o par da exponencial real. Raízes complexas, se vocês lembrarem de equações, lembrarem de sinais, quem já fez, ou assistirem às aulas de sinais que eu vou postar, as raízes complexas geram senos e cossenos. Tá? Então, se por acaso eu tiver raiz complexa no meu circuito, eu vou ter que recorrer a esses últimos pares da transformada, que eu, né, por gosto mesmo, eu gosto de trabalhar com esses dois últimos, que a gente aqui em análise 2 pode até fazer, né, ir para o cosseno bem fácil, porque a gente sai da transformada fasorial, né? Então eu gosto de expandir em seno e em cosseno, buscando esses dois carinhas aqui embaixo, que eu falei um pouquinho na forma quadrática, na aula sobre a forma quadrática para vocês, ó. Esse denominador, S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado, ele gera raízes complexas. E elas estão localizadas exatamente em menos A mais ou menos J ômega. Tá? Então, isso é um facilitador. Então, quem não viu ou quem não tem essa facilidade, eu aconselho a dar uma olhada na aula sobre a forma quadrática que eu mostro, né? Essas formas de trabalhar com um polinômio de segundo grau que gera raízes complexas. Tá? Na verdade, eu não sei quais são as raízes. Então, o primeiro passo é estudar a transformada V de S, que eu vou reescrever aqui. 4S mais 10
dividido por S, S ao quadrado mais 4S mais 6. E eu preciso ver, na verdade, se isso aqui gera raiz real ou raiz complexa. Porque de acordo com o tipo da raiz que aquele termo produz, eu vou expandir ou para raiz real ou para raiz complexa. Tá? Então é fundamental calcular as raízes do denominador. Um detalhe importante, né? Às vezes não é... até é o caso desse circuito. Esse termo aqui, esse S, ele vai originar uma expansão em raiz real, S mais zero, porque de fato a raiz está em S, S mais zero, que seria S mais zero, S ao quadrado mais 4S mais 6. Esse carinha vem da entrada, então ele vai originar na resposta transitória a resposta forçada. Esse carinha aqui, ó, S ao quadrado mais 4S mais 6, se origina dos polos da função de transferência Vs em relação a essa fonte aqui, que é a fonte do meu sistema. Tá? Então, eu acho que vale a pena, de novo, dar uma revisada sobre funções de transferência que eu vou postar para vocês, que era a aula lá de sinais, em que eu falo isso. Tá? Os polos de uma função de transferência geram o comportamento transitório, enquanto os termos que não vêm dos polos, as raízes que não vêm de polos, originam a resposta forçada, porque elas têm a cara do sinal de entrada. Ó. Eles geram os modos exatamente iguais aos modos da entrada. Mas isso aí é papo meio teórico, que ou vocês vão ver em sinais, ou vocês já viram, pelo menos em teoria. O que acontece? Eu vou usar aqui um software para conferir os resultados também, né? E para calcular essas raízes, porque eu estou com preguiça. Então, olhem aqui. Eu já estou com o MATLAB aberto, na verdade eu estava corrigindo as provas de vocês, olha que alegria. Né? Só estou clearando aqui as coisas. Né? Então, para calcular raízes no Octave ou no MATLAB, eu estou usando aqui, é roots. Né? Então, a primeira coisa é ver onde é que estão as raízes. 1, 4, 6. E esse carinha caiu, olha, em raízes complexas. Nosso primeiro exemplo, pessoal, caiu no tipo mais chato de raiz que pode ter, que são as raízes complexas. Tá? Isso aqui está me parecendo muito 1.41. Está me parecendo muito uma raiz. Eu vou dar uma conferida, tá? Só um minutinho. Não. É raiz de 2. É raiz de 2, isso aí é raiz de 2, né? É verdade. Eu não tinha certeza se era raiz de 2 ou 2 raiz de 2, ou 1 sobre raiz de 2 vezes 2. Na verdade é 2 sobre raiz de 2, né? Que é raiz de 2. É? É. É raiz de 2. É raiz de 2. Obrigado, Nicolas. Então eu tenho tive a infeliz sorte de ter raiz complexa. Quando isso acontece, e olha só, o Jonatas estava com essa dúvida, eu acho, né? Ele estava meio atucanado, eu aumentei aqui. Quando eu tenho isso, eu vou mostrar aqui na tabela de Laplace. Espera aí. Cadê agora? Aqui, né? É que eu tenho muita coisa aberta aqui. Aqui. Quando eu tenho raiz complexa, eu vou buscar o polinômio nessa forma aqui. Pelo menos eu, Renan. Tá? S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado. E é muito mais fácil do que vocês acham. Tá? Espera aí. Aqui, ó. As raízes desse carinha aqui, então, raízes, são menos 2 mais ou menos J raiz de 2. Tá? Pelo menos é o que o software ali nos apresentou. Como é que eu expando esse polinômio que tem essas raízes no formato que casa bem certinho com a tabela lá de Laplace? É bem fácil. Tu vai escrever isso aqui, ó. S menos a parte real.
a parte real é menos 2, vai ficar S mais 2 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que é raiz de 2 ao quadrado. Pode ver, pessoal. Se eu expandir isso aqui, vai ficar S ao quadrado, 4S mais 4, mais 2, vai cair bem certinho. Então, esse V de S, eu posso escrever assim, ó, pessoal. 4S mais 10 sobre S mais 2 ao quadrado, mais raiz de 2 ao quadrado. Não, vou escrever aqui embaixo. Então, o V de S é 4 sobre S mais 10, dividido por S mais 2 ao quadrado, mais a raiz de 2 ao quadrado. Eu não fiz nada, na verdade, esse carinha é igual a esse. Mas eu já percebi que esse carinha, como ele tem raiz complexa, eu vou ter que buscar aqueles pares que geram senos e cossenos na tabela de Laplace. Tá? A partir daqui é expansão em frações parciais. E a dúvida é, quais frações eu vou expandir? Tá? Para a raiz real, tu expande coeficiente sobre a raiz real. Né? S menos a localização da raiz, que a tabela de Laplace já coloca o menos em evidência. Então, na tabela de Laplace, eu tenho E na menos AT como transformada, como o sinal no tempo, desculpa, e S mais A como a transformada. Né? Então, na verdade, as raízes reais eu vou expandir em S menos a localização da raiz. Tá? Eu não gosto muito dessa tabela que já evidencia o menos, tá, pessoal? Mas, enfim, é questão de gosto. Tá? As raízes complexas, daí tem duas maneiras de resolver. Eu vou mostrar que eu gosto, mas eu vou mostrar como que o professor de equações ensinou vocês, provavelmente. Então, o V de S eu posso expandir de acordo com as raízes. Eu tenho uma raiz real e uma raiz complexa, um par complexo. Então, tu vai expandir 3 frações ou 2, dependendo de como vocês quiserem fazer. Eu vou expandir 3 frações. Eu vou expandir uma fração para a raiz 0, que é o S, aqui eu poderia só botar A sobre S. Eu vou expandir uma fração para o seno e eu vou expandir uma outra fração para o cosseno. E aí que tá. Esse denominador tu vai repetir aqui nas duas, ó. Que o denominador é S mais 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Aqui também, ó. S mais 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Tá? Coeficientes. Já mete o coeficiente aí, ó. B e o C aqui. E a única coisa que tu tem que se preocupar é o seguinte. Para esse par aqui, ó, ser exatamente um cosseno, o que eu tenho que ter aqui em cima? Pode ver, eu vou mostrar de novo a tabela de Laplace para vocês. Ó. A transformada do seno e do cosseno são as últimas duas aqui. Ó. O cosseno, eu tenho S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado, que no nosso exemplo, o A vale 2. E o ômega é raiz de 2. Então, para eu ter um cosseno aqui, eu tenho que ter S mais A no numerador. Então, mete o S mais A no numerador. S mais 2, porque o 2 é o nosso A. Tá? Ou A é o nosso 2. Tá, vocês entenderam, né? E o seno, eu vou ter que colocar o ômega. E no nosso exemplo, o ômega vale raiz de 2. Então, mete um raiz de 2 aí, ó. Por que isso, pessoal? Por que eu fiz isso? Porque essa expansão em frações já separadas do cosseno e do seno não exige aquela abertura final que a gente fazia
quando eu expandia essa mesma transformada em A sobre S mais BS mais C dividido por esse denominador. Tá? Se eu uso uma fração para o seno e para o cosseno em BS mais C, tem duas coisas aí. Na verdade, essa expansão é mais útil, digamos assim, quando eu quero expandir um cosseno com fase, na minha opinião. Né? E se eu quisesse expandir uma soma de seno e cosseno, eu precisaria depois separar a fração do numerador em duas frações para gerar o seno e cosseno. Nessa abordagem, não precisa, pessoal. Os coeficientes que eu encontrar para A, B e para C, é só literalmente depois inverter isso, porque está pronto. Está bonitinho. Isso aqui vai gerar um degrau, isso vai gerar um cosseno, e isso vai gerar um seno multiplicado, óbvio, por uma exponencial. Tá? Eu vou fazer isso no próximo quadro. Segurem aí, hein? A gente expandiu esse carinha em função das raízes, que aqui eu já vou colocar A sobre S, que é S mais 0, né? Mas B, S mais 2 sobre S mais 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, mais C, raiz de 2, sobre S mais 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Tá? Depois disso, um detalhe, tá? Toda a expansão usando frações parciais, tu vai resolver da mesma maneira. Depois que tu expandiu as frações, pessoal, tu sempre vai fazer o mínimo múltiplo, encontrar o numerador, sempre fazer a mesma coisa, mas vocês vão ver. Então, daqui tu faz o mínimo múltiplo, que sempre vai ser igual a esse denominador original. Então, eu posso escrever, ó, S mais 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Só que aí que tá, porque é o mínimo múltiplo entre esses três carinhas. Daí tu faz isso dividido por S, vai cancelar o S, vai sobrar o A multiplicado por S mais 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Mas isso aqui dividido por isso aqui vai cancelar o termo complexo, vai sobrar S só. Então é BS, S mais 2. Mais isso, vai sobrar o S de novo, CS raiz de 2. Tá? Se vocês olharem com cuidado, eu vou ser menos cuidadoso, esse carinha é igual a esse carinha aqui, ó. O denominador é igual. Esse numerador tem que ser igual a 4S mais 10. 4S mais 40, no caso, né? 4S mais 10. Né? Então, o meu problema se resume em encontrar quais valores de A, B e C fazem com que essa expressão seja igual a isso aqui. Eu até vou repetir de propósito aqui para vocês verem que é isso aqui mesmo. Tá? Então, isso tem que ser igual àquilo ali. Tá? E como é que eu faço isso? Tem várias maneiras. Uma delas é fazer toda a distributiva aqui, encontrar um polinômio aqui e fazer igual a esse polinômio. Eu não gosto dessa técnica, tá? A não ser que seja uma função bem pequenininha. Eu prefiro jogar valores de S e resolver um sistema de equações envolvendo A, B e C. Assim, ó. Seleciona um valor de S bom. O que é um valor de S bom? Um valor que simplifica ao máximo esse carinha aqui. E o valor que simplifica bom mesmo, um valor legal, é S igual a zero. Fazendo S igual a zero, vai me sobrar só o A, olha só. Vai ficar A vezes 4, 6. Né? Mais 0, isso é igual a 40. Todo mundo viu isso? Porque vai ficar 4 que multiplica 0 mais 10. Ora pois, A é igual a 40 sextos, que é igual a 20 terços. Deu, o A já foi. Já era. Então já era. Né?
Agora eu vou fazer o S igual a 2. Menos 2. Menos 2, não 2. Né? Por que que eu escolhi menos 2? Né? Por que cargas d'água eu escolhi o menos 2? Porque o menos 2 vai zerar o B. Vai sobrar o C. Eu já calculei o A. É só correr para o braço. Então, observem. Para S valendo menos 2, eu vou ter A vezes 2. Porque vai zerar isso aqui, vai ficar só raiz de 2 ao quadrado. Mais 0, mais menos 2 raiz de 2 vezes C. Isso é igual a 4 vezes 8. É isso? Alvin, me corrige aí porque tu tá ritalinado, né, cara? Já me corrigiu o 2 ali, eu fiquei super feliz. Fiquei super feliz. Agora, o A eu já tenho o valor, é 20 terços, né? Então vai ser 40 terços aqui, menos 2 raiz de 2C, isso é igual a 32. 32. 32. Ah, como eu detesto essas continhas, meu. Isso sim eu não gosto, cara. Vai ser agora 32 menos 40 terços. Eu vou multiplicar tudo por 3. Vou multiplicar tudo por 3. Daí vai ficar 40 menos 6 raiz de 2, C, isso é igual a 96, né? É. Daí o C vai ser igual a 96 menos 40 dividido, menos C, né? Dividido por 6 raiz de 2. 96 menos 40 é 56? Isso. Né? Então vai ser 56 sobre 6 raiz de 2. 56 dividido por 6 vai dar 28 terços, né? Filha da puta, né? O C é igual a menos 28 sobre 3. Eu vou tirar esse raiz de 2 de baixo. Vai ficar 4, 19. Isso, né? Deve ser. Não tenho certeza. Mas eu espero de coração que eu não tenha cometido um erro aqui. Né? Porque vai ficar raiz de 2, vai ficar raiz de 2, 2 vai cortar os 28, 28. Vinte e oito, 19. Não, tá errado. 14? É isso? É. Simplificando 56 por 2? Não, é o 56 dividido por 4. Né? É. Depois a gente É confere. 14, é 14. Depois a gente confere essa droga aqui. Tá? E por último, mas não menos importante, tu já tem o A, tu já tem o C, falta só calcular o B. E daí tu tem que usar um valor de S bacana, né? Usar um valor de S bacana. Eu posso usar aqui o menos 1. Menos 1 parece ser bacana. Porque o menos 1 vai ficar 1 ao quadrado ali, vai ficar a coisa 3A. 3A menos B menos C vezes raiz de 2. Isso é igual a 4 vezes 9. 4 vezes 9. 4 vezes 9. 36, né? Então, 3 vezes 20 terços menos o B
menos mais 14 vezes 2 dividido por 3, isso é igual a 36. Posso multiplicar por 3 de novo, né? Ou não. Vou usar aqui, ó. 40 3, 60. 60 terços mais 28 terços. 60, 28, 60, 88 terços, isso? 88 terços menos B, isso é igual a 36. Que alegria! Com certeza eu errei alguma coisa aqui. Mas vamos torcer que não. Menos B é igual a 36 menos 88 terços. Né? Que daí, isso aqui é igual a 90, 90, 96, 18, 108 menos 88. Olha que tá ficando bonito, terços. 20 terços. B igual a menos 20 terços. Uau! Coincidência, né? Ficou igual ao A. Não é uma coincidência, não, rapaz. Agora, meu querido Padawan, a gente está quase finalizando essa porcaria desse exercício que, por Deus, eu não queria que desse raiz complexa. Mas não importa. Porque o que botarem, a gente resolve. Caralho. Olha só. O V de S se torna, substituindo os valores das frações, eu tenho 20 terços sobre S, menos, é menos, né? Menos 20 terços S mais 2 sobre S mais 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, menos essa porcaria aqui, 14 raiz de 2 sobre 3, vezes raiz de 2, dividido por S mais 2 ao quadrado, mais raiz de 2 ao quadrado. Não multiplica essa porcaria aqui, ó, porque senão tu vai perder o seno. O raiz de 2 está aqui justo para virar o seno, isso aqui. Esse carinha aqui é o seno. Na verdade, E na menos 2t, seno de raiz de 2t. E esse carinha aqui é o cosseno. Então tá pronto, na verdade. O V de t, se eu fizer a inversa, olhando na tabela, eu vou tirar aqui. V de t é igual a 20 terços U de t, menos 20 terços E na menos 2t. Isso aqui está tabelado. Né? É só retomar ali a tabela, vocês vão ver. Cosseno de raiz de 2t. Menos 14 raiz de 2 sobre 3. E na menos 2t. Seno de raiz de 2t. Né? E eu esqueci até do U de t aqui. Ó. U de t menos... Por quê? Porque esse sinal, ele só é isso, só é assim, a partir do instante que as chaves são fechadas. Esse é um bom exercício para começar. Só que vamos ver... Vamos ver se a gente acertou essa porcaria. Vamos ver se a gente acertou. Caramba, 4 já foram embora, hein? Que participação, hein? Que parceria. Pena que eu não anotei o nome de quem foi embora. Pena, é uma lástima. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Primeiro ponto, primeira mágica que eu vou mostrar para vocês aqui usando, obviamente, o MATLAB.
O Octave tu tem que instalar o pacote simbólico, tá? Tu tem que fazer o load do pacote simbólico. Se tu quiser fazer uma inversa, a função é iLaplace. Tá? Mas primeiro tu tem que criar a tua transformada. Então, no nosso caso, eu vou precisar do S. Então, eu crio sims S. E daí eu vou criar 4 vezes S mais 10 dividido por S vezes S ao quadrado mais 4 vezes S mais 6. Tá ali. Dá uma conferida. Para ver se tu digitou certo. 4 mais 40, beleza. Então, se tu quer o sinal no tempo e Laplace do V. Vamos ver se a gente acertou pelo menos a inversa. Tá? Fica bonito. Prit V. Então, acertei o A, ó. Que alegria. Acertei o A. Daí, N menos 2t. 20 terços do cosseno de raiz de 2t. Acertei. E aqui, 7 raiz de 2 vezes 20. Na verdade, quando eu multipliquei o 20, acertei, tá certo? Isso aqui é exatamente o que eu encontrei, né? Então, eu posso, né, ter certeza de que eu acertei. Tá? Para plotar isso aqui, tu pode fazer easy plot, né? EX, desculpa, EZ. Easy plot do V. E, na verdade, tu até pode dizer de qual tempo até qual tempo tu quer o plot. Né? Eu sempre aconselho fazer isso. Então, eu vou plotar de 0, porque senão ele usa também o tempo negativo aqui. Eu vou plotar de 0 e olhando a constante de tempo do circuito, e um detalhe, pessoal, isso não está nessa parte do sadico. A constante de tempo está associada à envoltória exponencial, e na menos 2t. Na verdade, a constante de tempo é o inverso desse expoente. Tá? Então, a constante de tempo, nesse caso, é 1/2. Né? Então, essa exponencial, ela decai 60%, 63% em 0,5 segundos. Então, seria uma boa eu simular até uns 4 segundos essa resposta para ter toda a resposta do meu circuito até ele estabilizar. Ó. Tá? Então, está aqui o gráfico da resposta do circuitinho. O valor final que esse circuito vai chegar é 6,66 volts. Tá? E olhando o circuito original, vocês podem verificar se isso faz sentido. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui não, Professor, daqui... posso só tirar Diga, uma dúvida? manda. Se tem raiz imaginária, a gente não teria que ter um sobressinal no gráfico? Mas tem? Ó. Tá vendo? Uhum. E outra, Nicolas, Ele sabe muito pouco. esse sobressinal ele é proporcional a quem? Né? Ele é inversamente proporcional, na real, ao fator de amortecimento. Uhum. Essa raiz ela está localizada em -2, foi uma boa pergunta. Essa raiz está localizada em -2, mais ou menos raiz de 2, né? Um J. Uhum. Então, é uma raiz que tem um fator de amortecimento alto. Né? O fator de amortecimento, eu até vou colocar aqui, ó, a raiz. Então, a raiz é -2 mais SQRT de 2 vezes J. Essa é a raiz, né? O Xi, né, que é o fator de amortecimento, na verdade eu posso calcular olhando esse, que aqui já não está mais na forma, né? Mas pode fazer olhando a equação quadrática e encontrando, casando, né? Lembrando que S ao quadrado, 2xi ômega ns mais ômega n ao quadrado. Tá? Mas um outro jeito que vocês em circuitos não viram, mas o pessoal de controle viu, é que através da localização eu posso facilmente encontrar o Xi fazendo a parte real, né, menos a parte real nesse caso,
dividido pelo módulo da raiz. Então, o fator de amortecimento é 0,8. Então, é uma raiz muito pouco amortecida, né, na real. Ela é muito próxima de 1. Para isso aqui, para esse carinha aqui, ó, ter uma resposta bem oscilatória, eu teria que ter uma raiz muito mais complexa, digamos assim. Eu até vou fazer rapidão aqui, ó. Eu lembro que em controle o senhor explica e tinha mostrado uns gráficos que conforme variava e fosse mais para perto do real, menos oscilava, quanto mais perto do J, Isso. mais oscilava, né? É a mesmíssima coisa, né? Eu vou Uhum. fazer aqui só para ilustrar para vocês, tá, pessoal? Se eu diminuir esse fator aqui, ó, para 0,2, por exemplo, tá? Exagerei, né? Calculei a inversa e vou plotar, ó. Eu vou ter uma resposta muito mais oscilatória, tá vendo? Até tem que simular mais tempo, né? Porque é uma resposta bastante oscilatória. Ó. Então, sim, está intimamente ligado ao fator de amortecimento, que está intimamente ligado à localização das raízes. Quanto mais imaginária for a raiz, né? E nesse caso eu tenho uma raiz bem imaginária, quer ver? Ó? É 1, 0,2 e 6. Percebam como eu tenho a parte imaginária 2,4, parte real 0,1. Né? Então, essa raiz aqui ela é bastante imaginária. Né? Tem a parte imaginária muito mais relevante do que a parte real. Né? Então, se isso acontecer, eu vou ter um comportamento oscilatório muito evidente. No nosso circuito, não. Porque no nosso circuito, a raiz tem até a parte real maior, né? Que a parte imaginária. Então, isso vai conferir a resposta a um amortecimento maior também. Tá? Só para aproveitando o gancho, né? Deixa eu voltar aqui para o circuito original, que é isso aqui. 4. Esse aqui. Né? Então, eu tenho um sobresinal, mas ele é bem baixinho. Ó. Aqui eu tenho 6,9, né? 6,7. 6,7, mas o circuito estabiliza em 6,66 volts. Né? Eu estava indo buscar aqui para vocês o circuito original, né, que a gente começou a resolver na aula passada e agora a gente terminou, né? Isso aqui já está resolvido. Né? Mas só para vocês verem qual que é o circuito original. Ó. Era esse carinha aqui. Ó. Então, o que acontece? Quando essa chave abriu, essa aqui fechou. Né? E eu quero a tensão em cima desse resistor. Como eu tenho um resistor de 1 ohm aqui e um resistor de 2 ohms aqui, em regime permanente, o indutor vai curto-circuitar, o capacitor vai abrir, né, porque o capacitor vai carregar até, na verdade, 6,66 volts, né, mas daí eu posso imaginar que esse capacitor abre e esse indutor curto-circuita, porque a fonte é CC. E daí eu vou ter 10 vezes 2 dividido por 1 mais 2. Então, a tensão vai tender para 6,6. Então, é muito provável que eu tenha acertado, porque eu já acertei o valor final da tensão. Por inspeção, eu consigo ver isso. Tá? Óbvio, para saber se eu acertei de fato, eu tenho que simular esse circuito, né? E eu vou fazer isso agora, rapidão, né? Nesse tempo que sobrou. Ah, um detalhe, né? Vocês sabem que essa matemática simbólica do MATLAB eu poderia ter encontrado V de S literalmente fazendo paralelo, por exemplo, né? Se eu tenho Z1 igual a 2 sobre S, que é a impedância no capacitor, e eu tenho Z2 igual a 1, acho que era 1, né? Que era a impedância de 1 ohm. Se eu fizer Z2 vezes Z1 dividido por Z1 mais Z2, ele vai me dar o resultado, ó, feio aqui, né, inclusive. Né? Tá bem feio isso aqui, né? Pera aí. O Z equivalente é igual a isso aí. Prit Z equivalente. Tá? Então ele me deixou aqui num formato que eu acho feio.
Então, para simplificar isso aí, tu pode usar ou o collect, que eu gosto bastante do collect, ou o próprio simplify. Tá? Então, eu posso dizer que o z equivalente é igual a simplify do z equivalente. Daí ele simplificou e chegou no que a gente chegou, ó, 2 sobre S mais 2. Tá? Então, é bem útil esses pacotes simbólicos para conferência de resultados. Né? Eu acho que eu acertei isso, mas em casa vocês confiram para mim. Eu não tenho mais tempo agora porque eu quero simular esse circuito rapidão. Ó. Então, o circuito que eu quero simular é este aqui. Ó. Eu vou ter o resistor de 1 ohm, eu vou ter o capacitor aqui. Esse capacitor era de quanto, pessoal? Era 1,5, né? O indutor era de 1 Henry. E esse resistor aqui era de 2. Então, eu simplesmente estou colocando aqui os elementos lá no circuito. Aqui. Bem importante. Esse circuito tinha uma tensão inicial. E aqui é importante, tá, pessoal? Eu posso colocar as condições iniciais do meu circuito. E, na verdade, eu sou obrigado a colocar as condições iniciais do meu circuito, né? Usando uma sintaxe que ele está colocando aqui embaixo, ó. IC, que é a Initial Condition. Então, o valor é 1,5 e a condição inicial é 2. Então, eu coloco Initial Condition 2. Né? Da mesma forma que no indutor eu coloco o valor 1 e Initial Condition 0 para garantir corrente igual a 0. Tá? Um detalhe importante, o microcap eu gosto bastante porque ele, se tu coloca aqui em cima, ele diz ó, o que eu tenho que escrever para... Só um minuto. Desculpa. O que eu tenho que escrever se eu quero colocar uma condição inicial. Né? Então é só olhar aqui esse texto aqui embaixo, aqui que aparece nessa área para ter dicas, né? E agora falta uma fonte, né? Waveform Sources. Voltage Source. Então tá. Essa fonte aqui, eu acho que não vai ter problema de usar uma fonte... eu daria para usar até uma fonte CC, tá? Mas eu vou usar o Pulse para garantir. Tá? O Pulse aqui é tensão inicial, 0. Eu vou colocar a tensão final, 10 volts. Tempo em que a fonte vai ligar, eu vou colocar 0 segundos. Tempo de subida, porque dá para fazer uma onda trapezoidal aqui, 0. Tempo de descida, 0. A largura do pulso, eu vou colocar 10 segundos. E o período eu vou colocar 20. Por quê? Para garantir que essa fonte fique ligada aí durante 10 segundos, até o circuito estabilizar. Ok. E daí eu coloco o ground. Aqui, cadê o ground? Ground. 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 Botei aqui, vou ligar os pontos, ligando os pontos. Importante para simular transitório ver o nome do nó, o número do nó. Então o nó é o nó 3. Análises transiente. Vou simular nesse circuito 5 segundos. O máximo time step de 0.001. Então eu vou ter aqui 5.000 pontos, né? 5.000 pontos. Né? E vou colocar tensão na fonte, V1, e tensão no nó, 3. Então, vou colocar duas formas de tensão no nó 1 e tensão no nó 3, e run. Olha que alegria, pessoal. O azul é o vermelho, desculpa, é a tensão no nó 3, que é o que a gente calculou. Pode ver, ó, que está muito parecido, está igual, né, pessoal, ao que o MATLAB me colocou. Até se eu botar aqui, tentar alinhar esses gráficos, né, vocês vão ver que vai ser muito parecido. Ó. Tá. Tá? Viram? Muito parecido, né? Um em cima do outro.
Essa tensão aqui, pessoal, provavelmente é a tensão no capacitor. Por quê? Porque ela inicia em 2. Ó. Então, se eu for ver o número do nó do capacitor aqui, ó, é o nó 1, de fato. Tá? Então, essas duas tensões tendem para o mesmo valor. Né? Porque o indutor vai virar um curto também, né? Então, na verdade, a tensão no resistor vai tender para a tensão no capacitor. Compreenderam como eu posso, para qualquer circuito, verificar sem precisar do sadico. E eu até aconselho isso, porque isso vai fazer com que vocês fiquem fluentes nos softwares, né? E além do mais, não vai depender de ter que ficar fazendo 300 mil vezes um circuito, porque o gabarito da porra do sadico tá errado. A porra do sadico não, eu gosto dele. Belezura então, pessoal? É isso aí, Renan. Beleza. Eu não sei se eu vou ter tempo de editar essa aula, porque eu tô assim, ó, muito na correria. Então ela vai ficar uma aula bem extensa mesmo, tá? Eu vou provavelmente cortar as partes que eu tirei a foto do quadro e essa última parte, né? Mas não vai ficar um videozinho tão bom, tá? Eu peço desculpas aí. Fechou? Aquele abraço. Sem problema. Até mais. Valeu, Renan. Fiquem bem. Show de Professor, boa bola. noite. É nóis. Boa Boa noite. noite.